Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem como título Melquisedeque abençoa Abraão. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos, e o primeiro será a história de Abraão. Em segundo lugar, vamos falar sobre Melquisedeque, rei de Salém. E em terceiro lugar, vamos falar sobre a ocasião da bênção. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1, a história de Abraão. Então nós vamos agora relatar a história de Abraão, que outrora se chamava Abrão, dentro do livro de Gênesis. E o primeiro acontecimento desta história é sobre a origem genealógica de Abrão. Abrão, filho de Tera, era um gentio que nasceu por volta de 2166 a.C. e viveu em Ur dos Caldeus e teve 2 irmãos chamados Naó e Harã e um sobrinho chamado Ló, filho de Harã. Casou-se com Sarai, que era estéril. Vamos então fazer uma leitura no livro de Gênesis, capítulo 11, a partir do versículo 26 até o 30. Diz assim: Viveu Tera 70 anos e gerou a Abrão, a Naó e a Harã. São estas as gerações de Tera. Tera gerou a Abrão, a Naó e a Harã gerou a Ló. Morreu Harã na terra de seu nascimento, em Ur dos Caldeus, estando Tera, seu pai, ainda vivo. Abrão e Naó tomaram para si mulheres. A de Abrão chamava-se Sarai, a de Naó Milca, filha de Harã, que foi pai de Milca e de Iscar. Sarai era estéril, não tinha filhos. Como segundo acontecimento da vida de Abrão, nós temos a sua conversão e chamada. A Bíblia relata que Deus apareceu a Abrão quando ele estava em sua terra, na Mesopotâmia, e determinou que ele saísse daquela terra para uma terra que Deus lhe mostraria. No livro de Atos, capítulo 7, versículos 2 e 3, há um relato desta conversão e chamada de Abrão. Diz assim a palavra do Senhor. Estevão respondeu: Varões, irmãos e pais, ouvi. O Deus da glória apareceu a Abraão, nosso pai, quando estava na Mesopotâmia, antes de habitar em Harã, e lhe disse: Sai da tua terra e da tua parentela e vem para a terra que eu te mostrarei. Como terceiro acontecimento na vida de Abrão, nós temos as 7 promessas de Deus para Abrão. E nós vamos passar a mencioná-las agora. Em primeiro lugar, como promessa de Deus para Abrão, Abrão daria origem a uma grande nação. Em segundo lugar, ele seria abençoado por Deus. Em terceiro lugar, teria um grande nome. Em quarto lugar, seria uma bênção. Em quinto lugar, Deus abençoaria a quem abençoasse Abrão. Em sexto lugar, Deus amaldiçoaria a quem amaldiçoasse Abrão. E em sétimo e último lugar, todas as famílias da terra seriam abençoadas por intermédio dele. De quem? De Abrão. Pois Abrão foi ascendente de Cristo. Então, todas as famílias seriam abençoadas em Cristo, que em sua árvore genealógica tem Abrão como ascendente. Vamos então fazer uma leitura em Gênesis capítulo 12, versículos 1 a 3. Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei.
De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção, abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Como quarto acontecimento da história de Abraão, nós temos a entrada de Abrão na terra prometida. Abrão parte da terra de Harã, e tendo morrido seu pai Tera em Harã, ele leva consigo Sarai e seu sobrinho Ló. E então entra na terra de Canaã. O Senhor aparece a Abrão em Siquém e promete que aquela terra seria da descendência de Abrão. Então ele edifica um altar e depois o patriarca vai para Betel, onde também edifica um outro altar e invoca o nome do Senhor, e dali parte para Neguebe. Gênesis capítulo 12, versículos 4 ao 9, diz assim: Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha a Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acresceram em Harã, partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: Darei à tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte do oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Como quinto acontecimento da vida de Abrão, nós temos agora a desobediência de Abrão a Deus. Ocorre uma fome em Canaã. Então Abrão, desobedecendo a ordenança do Senhor, desce para o Egito e mente para Faraó, dizendo que Sarai era sua irmã e não esposa. Então Faraó intenta possuir Sarai e dá muitas ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas a Abrão. Entretanto, é punido pelo Senhor com pragas, e ao descobrir que Sarai é esposa de Abrão, a devolve para ele e o faz sair do Egito. É o que nós podemos ler em Gênesis capítulo 2, versículos 10 a 20, que diz o seguinte: Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abrão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. Quando se aproximava do Egito, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer: é a mulher dele, e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti, e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abrão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa. Viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-no junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó. Este, por causa dela, tratou bem a Abrão, o qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos e escravas, jumentas e camelos. Porém, o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, mulher de Abrão.
Chamou, pois, Faraó a Abrão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era ela tua mulher? E me disseste ser tua irmã? Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis a tua mulher. Toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos seus homens a respeito dele, e acompanharam-no a ele, a sua mulher e a tudo que possuía. Portanto, aqui, Abrão deixa a terra de Canaã, porque havia uma fome, e vai para o Egito, desobedecendo ao Senhor. Como sexto acontecimento narrado em Gênesis, nós temos então a volta de Abrão para Canaã e a separação de Ló. Abrão volta para Canaã e se fixa novamente em Betel. E como os pastos não eram suficientes para os gados de Abrão e Ló, houve contenda entre os servos deles, ou seja, os servos de Abrão e de Ló, e Abrão então pede para Ló escolher o lado da terra que Ló queria se fixar, e então Abrão iria para o outro lado. Ló escolheu então as campinas do Jordão. Gênesis capítulo 13, versículos 1 a 13, diz assim a palavra do Senhor. Sai, pois, Abrão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. Era Abrão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até ao lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abrão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abrão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podia habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abrão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abrão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abrão na terra de Canaã, e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Em sétimo lugar, como acontecimento, o sétimo acontecimento, nós temos a promessa de Deus para Abrão, ou seja, a terra prometida de Canaã. Deus promete que a descendência de Abrão seria incomensurável e que lhes daria toda a terra de Canaã. Abrão vai para Hebrom e ali edifica um altar ao Senhor. É o que nós podemos ler em Gênesis capítulo 13, versículos 14 a 18, que diz assim: Disse o Senhor a Abrão: depois que Ló se separou dele, ergue os olhos e olha, desde onde está, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência
como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar este pó, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abrão, mudando as suas tendas, foi habitar nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e levantou ali um altar ao Senhor. Como oitavo acontecimento ainda da vida de Abrão, aí nós temos a grande guerra dos 9 reis e a prisão de Ló. 4 reis sob o comando de Querdolaomé, rei de Elão, fizeram guerra contra 5 reis e levaram cativo a Ló, sobrinho de Abrão. Então Abrão, com 318 guerreiros, livra Ló das mãos de Querdolaomé. Gênesis 14, versículos 8 a 17, diz assim a palavra do Senhor. Gênesis 14, do 8 até o 17. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Adimá, de Zeboim e de Bela, esta é Zoar, e se ordenaram e levantaram batalha contra eles no vale de Sidim, contra Quedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafel, rei de Siná, e contra Arioque, rei de Elazar. 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sitim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e de Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, e os restantes fugiram para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra e todo o seu mantimento e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém, veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol, e de Ané, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens, dos mais capazes, nascidos em sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, eles e os seus homens, feriu-os e os perseguiu até Obar, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Quedorlaomé e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Portanto, aqui nós temos sobre a história de Abraão até o encontro com o rei de Salém, Melquisedeque, estes 9 acontecimentos. Ou seja, que nós lemos, vamos recapitular rapidamente. A origem, em primeiro lugar, a origem genealógica de Abraão. Em segundo lugar, a conversão chamada de Abrão. Em terceiro lugar, as 7 promessas de Deus para Abrão. Em quarto lugar, a entrada de Abrão na terra prometida. Em quinto lugar, a desobediência de Abrão a Deus, quando ele vai para o Egito. Em sexto lugar, a volta de Abrão para Canaã e a separação de Ló, ou seja, a prisão de Ló. Em sétimo lugar, a promessa de Deus para Abrão, isto é, a terra prometida de Canaã. Em oitavo lugar, a grande guerra dos 9 reis e a prisão de Ló. E em nono lugar e último, a rejeição de Abrão em realizar aliança com o rei de Sodoma. Abraão, ele rejeita efetivar uma aliança oferecida pelo rei ímpio
de Sodoma, que consistia em dar a Abrão bens materiais em troca de sua fidelidade. Abrão disse ao rei de Sodoma que a sua única fonte de bênçãos e de prosperidade era o Senhor. De modo que, se ele aceitasse a oferta do rei de Sodoma, o rei diria que enriqueceu a Abrão, tirando então esta glória do Senhor. E nós podemos ler isso em Gênesis capítulo 14, versículos 21 a 24, que diz assim: Então disse o rei de Sodoma a Abrão: Dai-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Mas Abrão lhe respondeu: Levanto a mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o que possui céus e a terra, e juro que nada tomarei de tudo que te pertence, nem um fio, nem uma correia de sandália, para que não digais: eu enriqueci a Abrão. Nada quero para mim, senão o que os rapazes comeram, e a parte que toca aos homens, Ané, Escol e Manri, que foram comigo, estes que tomem o seu quinhão. E assim, nós temos estes 9 acontecimentos relacionados, então, até o encontro de Abrão com o rei de Salém, Melquisedeque, que nós vamos, então, passar a estudar agora no item 2. Melquisedeque, rei de Salém. Melquisedeque, que quer dizer meu rei é justo, se apresentou a Abrão logo após a guerra dos nove reis. E ele se apresentou como um misterioso rei de uma cidade conhecida como Salém, mais tarde cognominada Jerusalém. Gênesis capítulo 14, versículo 18 diz o seguinte: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, era sacerdote do Deus Altíssimo. Considerando os aspectos teológicos desta repentina aparição, se conclui que este rei prefigurava uma cristofania, ou seja, Melquisedeque era uma prefiguração do Rei Eterno Jesus Cristo. Esta conclusão é confirmada em outros textos da Bíblia, conforme nós vamos mencionar a partir de agora. Em primeiro lugar, o rei Davi, em clara profecia, indicou que o Messias viria da ordem de Melquisedeque como um sacerdote eterno. E isto está escrito na palavra do Senhor, no Salmo de número 110. Assim diz a palavra do Senhor. Salmo 110. Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo: domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos. Como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, esmagará os reis. Ele julga entre as nações, enche-as de cadáveres, esmagará cabeças por toda a terra. De caminho, bebe na torrente e passa de cabeça erguida. Como segundo ponto de textos da Bíblia que confirma Melquisedeque como uma prefiguração do reino eterno Jesus Cristo, nós temos que Melquisedeque tipificou a Cristo como um rei de justiça, um rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, com sacerdócio perpétuo. É o que diz
a carta aos Hebreus, capítulo de número 7. Hebreus, capítulo de número 7, do versículo 1 ao 3, diz assim: porque este Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando voltava da matança dos reis e o abençoou, para o qual também Abraão separou o dízimo de tudo. Primeiramente se interpreta rei de justiça, depois também é rei de Salém, ou seja, rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípios de dias, nem fim de existência. Entretanto, feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Como o terceiro ponto desta confirmação de Melquisedeque como a prefiguração do Rei Eterno Jesus Cristo, o sacerdócio de Melquisedeque, na pessoa de Jesus Cristo, é um sacerdócio superior a qualquer outro sacerdócio humano. É o que diz na carta aos Hebreus, capítulo 7, versículos 4 a 10. Diz assim: considerai, pois, como era grande a esse quem Abraão, patriarca, pagou o dízimo tirado dos melhores despojos. Ora, os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio têm mandamento de recolher, de acordo com a lei, os dízimos do povo, ou seja, dos seus irmãos, embora tenham estes descendido de Abraão. Entretanto, aquele cuja genealogia não se inclui entre eles, recebeu dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Evidentemente, é fora de qualquer dúvida que o inferior é abençoado pelo superior. Aliás, aqui são homens mortais os que recebem dízimos, porém ali aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, também Levi, que recebe dízimos, pagou-os na pessoa de Abraão, porque aquele ainda não tinha sido gerado por seu pai, quando Melquisedeque saiu ao encontro deste. Como quarto e último ponto que confirma Melquisedeque como uma prefiguração do Rei Eterno Jesus Cristo, nós temos que o sacerdócio de Melquisedeque, na pessoa de Jesus, nunca terá fim. Neste encontro entre Melquisedeque e Abraão, nós vimos nele a apresentação de um sacerdócio perfeito. E é através deste sacerdócio que chegamos a Deus, sendo também de superior aliança, como já mencionamos no item anterior. Hebreus, capítulo 7, versículos 11 a 28, diz o seguinte: se, portanto, a perfeição houvera sido mediante o sacerdócio levítico, pois nele baseado o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que se levantasse outro sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois quando se muda o sacerdócio, necessariamente há também mudança de lei. Porque aquele de quem são ditas estas coisas pertence a outra tribo, da qual ninguém prestou serviço ao altar. Pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca atribuiu sacerdotes. E isto é ainda muito mais evidente quanto à semelhança de Melquisedeque, se levanta outro sacerdote, constituído não conforme a lei de mandamento carnal, mas segundo o poder de vida indissolúvel, porquanto se testifica: tu és sacerdote para sempre, a ordem de Melquisedeque. Portanto,
Por um lado, se revoga a anterior ordenança, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz a esperança superior pela qual nos chegamos a Deus. Portanto, aqui neste contexto que nós lemos até agora, o sacerdócio levítico, ou seja, dos homens, ele teve fim, mas o de Cristo não. O de Cristo é eterno e ele vem exatamente da ordem de Melquisedeque. Continuando a leitura, a partir do versículo 20, diz assim: E visto que não é sem prestar juramento, porque aqueles sem juramento são feitos sacerdotes, mas este com juramento, por aquele que ele disse, o Senhor jurou, e não se arrependerá, tu és sacerdote para sempre. Por isso mesmo, Jesus, tendo tornado fiador de superior aliança, ora, aqueles são feitos sacerdotes em maior número, porque são impedidos pela morte de continuar. Este, no entanto, porque continua para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote, como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens, sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para sempre. Então, Cristo aqui, ele é mostrado como um sacerdote único e perfeito. E só ele é que pode nos fazer chegar a Deus. Então, claro está que este rei de Salém, sacerdote do Altíssimo, Melquisedeque, prefigurava então a pessoa de Jesus Cristo, o nosso sumo sacerdote. Vamos então agora estudar o item número 3, a ocasião da benção. Melquisedeque, rei de Salém, se encontra com Abrão e abençoa-o, prefigurando neste encontro importantes revelações espirituais para Abrão e a sua descendência, a qual nós fazemos parte. Então vamos fazer uma leitura aqui em Gênesis capítulo 14, versículos 18 a 20, que relata exatamente este encontro entre Melquisedeque e Abraão. Diz assim a palavra do Senhor: Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Era sacerdote do Deus Altíssimo. Abençoou ele a Abrão e disse: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, que possui os céus e a terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e de tudo lhe deu Abrão o dízimo. Neste contexto que nós lemos agora, então nós podemos mencionar as seguintes revelações e bênçãos espirituais neste encontro. E o primeiro elemento que nós encontramos como uma bênção especial é o pão e o vinho. A entrega do pão e do vinho de Melquisedeque para Abrão prefigurou o corpo, representado pelo pão, e o sangue de Cristo, representado pelo vinho, o suco da uva, que seria dado em sacrifício para a remissão dos pecados do homem. Portanto, representa o corpo e o sangue de Cristo. O pão, o corpo. O suco da uva, o sangue de Cristo. Jesus, ele estabeleceu através da Santa Ceia a ordenança de que comêssemos do pão, representando seu corpo dilacerado na cruz,
e que tomássemos do suco da uva, representando o seu sangue derramado na cruz, para então nos lembrarmos do sacrifício dele na cruz do Calvário, numa nova aliança para o perdão dos pecados dos homens e salvação de toda a humanidade. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, em seu capítulo de número 26, do versículo 26 ao 30, nós temos exatamente esta ordenança do Senhor com relação à ceia. Diz assim a palavra do Senhor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou um cálice e tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Como segunda bênção espiritual revelada neste encontro de Melquisedeque e Abraão, nós temos aqui a instituição do sacerdócio eterno de Cristo. O título dado ao rei Melquisedeque como o sacerdote do Altíssimo, como já falamos, prefigura Cristo como sendo o nosso sumo sacerdote. E isto é confirmado na carta aos Hebreus, em seu capítulo de número 9, versículo 11 ao 15, que diz o seguinte: quando, porém, veio Cristo como um sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu, sem mácula a Deus, purificará então a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Como terceira bênção espiritual revelada no encontro do rei Melquisedeque e Abraão, nós temos que Deus, o ensinamento de que Deus é a nossa única fonte de bênçãos e prosperidade. O Senhor Jesus é a nossa única fonte de bênçãos, pois é Ele que nos dá prosperidade, saúde e vida espiritual plena. Somente dele podemos receber as bênçãos do céu. Na terceira carta de João, do apóstolo João, na terceira carta, versículos 1 ao 4, porque a terceira carta de João não possui capítulo, diz assim a palavra do Senhor: o presbítero ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma, pois fiquei sobremodo alegre pela vinda de irmãos e pelo seu testemunho
da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que meus filhos andam na verdade. Portanto, o apóstolo João diz aqui a Gaio que ele faz votos pela prosperidade material, pela saúde dele e pela prosperidade espiritual, ou seja, prosperidade da alma, tendo como única fonte desta prosperidade, destas bênçãos, o Senhor Jesus. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu o próprio apóstolo João, em seu capítulo 10, versículo 10, diz assim a palavra do Senhor: o ladrão, ou seja, o diabo, vem somente para roubar, matar e destruir. Eu, no caso aqui, a personificação de Jesus, vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Ainda no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, em seu capítulo de número 7, versículo 37 e 38, diz assim: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Como quarta e última bênção espiritual revelada neste encontro de Melquisedeque e Abraão, nós podemos dizer claramente que somente Deus deve ser adorado. Abraão, reconhecendo no rei Melquisedeque como próprio Deus diante dele, e isso revelado em Cristo, ele adora-o com extrema gratidão no coração e disponibiliza parte de seus bens para Melquisedeque, sendo aqui neste ponto da história estabelecida o dízimo como forma de gratidão e adoração ao Senhor. Em Êxodo capítulo 20, nós temos bem claro a ordenança, o mandamento de que não devemos adorar outro Deus a não ser o Senhor. Diz assim a palavra do Senhor. Êxodo 20, versículo 3. Não terá outros deuses diante de mim. Versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Versículo 5. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais e dos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações que me amam e guardam os meus mandamentos. Somente Deus deve ser adorado, somente o Senhor Jesus. Concluindo a nossa aula de hoje, somente em Jesus Cristo, Rei eterno, nosso Salvador e Senhor, é que temos o privilégio de se chegar a Deus e sermos abençoados. Ao Senhor Jesus, toda honra, toda glória, todo louvor, para sempre. Amém.